Caríssimos e caríssimas, bem-vindos e bem-vindas. Esse quer ser mais um momento em que nós vamos nos dedicar a falar a respeito do processo de storytelling. Especificamente hoje nós vamos falar a respeito de um módulo, o Story Doing do Storytelling. Temos de nos perguntar o que vem a ser o Story Doing do Storytelling. Story Doing do Storytelling, na verdade, é o processo de construção, é o fazer do Storytelling. O Storytelling, como nós já falamos antes, não é algo feito apenas pela genialidade de um escritor, de alguém que tem o dom da narrativa, o dom da conversa fácil, fluente e influenciadora. Na verdade, o storytelling, para que seja eficiente e eficaz, ele também tem algumas regras que norteiam todo o seu processo de construção. Quais seriam esses pressupostos do storytelling? São vários, mas começa sobretudo pelo conhecimento, o reconhecimento de quem é a pessoa com a qual nós estamos tratando. Qual é o público-alvo ao qual nós nos dirigimos? Então, o primeiro dos pressupostos é a definição do público. Quem são essas pessoas? Quais os elementos mais significativos de sua história de vida? Tanto pregressa quanto no momento. E, se tratando de vida, quais suas perspectivas? Quais seus anseios? Quais seus sonhos? A partir da definição do público, nós devemos também nos perguntar quem somos nós para podermos nos considerar capazes de levar uma mensagem até essas pessoas. Ou seja, precisamos nos resolver como atores. E temos de pensar onde nós queremos chegar, até onde nós queremos conduzir os argumentos, a nossa narrativa, frente ao nosso público-alvo. Para tanto, para envolver o nosso público-alvo, devemos também pensar nas emoções que nós vamos narrar. Quais seriam essas emoções que iriam embalar a nossa narrativa de tal modo a conduzir o nosso público ao fim que nós desejamos? Então aí nós temos que pensar sobre as emoções que vão estar preenchendo a nossa narrativa. Além disso, devemos pensar também a respeito das mensagens chaves, quer dizer, o que é que nós vamos narrar? O que é que nós pretendemos conduzir como fio argumentativo para prender o nosso público-alvo? E para tanto nós precisamos encontrar temas e argumentos também narrativos. Como? Qual será o clima mediante o qual essa narrativa se procederá? Outro elemento importante no pressuposto do storytelling é justamente saber construir os arquétipos, ou seja, aquela linguagem do mais profundo do nosso inconsciente, aquelas imagens que ajudarão a conduzir a nossa narrativa a partir de símbolos que são universais. Então, quais seriam esses arquétipos que estariam manifestos em produtos ou marcas, ou mesmo nos personagens e suas tramas? Quais seriam os posicionamentos que eles poderiam sugerir ao nosso público-alvo? E lógico, ao narrarmos uma história, ao contarmos um conto, precisamos escolher o tipo de voz, o tipo de narrativa, o ritmo que nós vamos empreender a esse conto. Quer dizer, o som e a melodia que irão envolver toda essa narração. Temos ainda mais dois elementos que seriam decidir os meios, os canais, mediante os quais nós iríamos apresentar essa nossa narrativa ao público. E por fim, mas não menos importante, nós devemos também pensar a respeito da readaptação das narrativas aos instrumentos selecionados. Nós podemos pensar
uma narrativa complexa, e essa narrativa ela vai ser reproduzida em vários canais ou mídias. Podemos criar uma narrativa, por exemplo, para um canal de vídeo. Nós podemos pegar partes dessa narrativa e colocar, por exemplo, nas redes sociais. Então devemos ser capazes de fazer essa migração de meios, mantendo a fidelidade ao cerne, ao núcleo da nossa narrativa, com as adaptações que são necessárias. Um outro elemento também que nós devemos levar em consideração diz respeito ao Store Driving. O que vem a ser o Store Driving? Store Driving consiste justamente no processo que dirige toda a narrativa da história. Esse Store Driving, portanto, ele vai se deixar conduzir por um ponto de vista ou uma situação específica. Também ele passa, a partir desse ponto de vista ou situação que nós queremos apresentar, nós temos de destacar qual é o problema que vai gerar aquela tensão, aquele gancho emocional que vai prender a pessoa para que ela acompanhe todo o desenvolvimento do nosso ponto de vista. Ao lado, então, dessa tensão, devemos colocar ainda a resolução. Nós temos uma tensão, temos um drama desencadeado. E esse drama desencadeado, ele será solucionado. Temos de apresentar qual é essa ação resolutiva. E é justamente essa ação resolutiva que vai fazer com que nós pensemos que existe uma moral no fim da história. Então, o Store Driving, ele mostra para nós justamente toda uma caminhada lógica que envolve o contar da história. Esse esquema PPSR, ele deve sempre estar nos acompanhando ou nos orientando a respeito da construção ou do processo de construção da história. Então, o esquema PPSR, ponto de vista, problema, solução e resultado final, esse é o grande fio da meada. Devemos tê-lo sempre em mente quando nós pensamos em elaborar, em construir o nosso conto, a nossa narrativa. Nós vamos entender também que esse esquema ele pode se desenvolver a partir do storytelling desmembrado em suas passagens-chave. Essas passagens-chave vão tentar nos conduzir desde o encontro com um mero, se é que nós podemos dizer assim, um mero leitor, transformando esse mero leitor em, esse mero leitor em um fã. Quer dizer, nós vamos deixar que esse leitor ele seja envolvido por toda uma narrativa que, ao fim e ao cabo, fará com que ele se reconheça, se perceba como um fã. O que nós temos de perceber nessa estrutura de passagens-chave do storytelling e do story doing? Story doing, como nós falamos, é o processo de construção do storytelling. E qual seria esse processo de construção do todo de um storytelling? Qual seria esse processo todo de construção dessa narrativa? Nós podemos acompanhar que esse processo ele surge com o design, storytelling design, quer dizer, a construção da narrativa, mas a construção enquanto esquema. E depois nós vamos encontrar também o storytelling experience, que é o resultado que
que nós buscamos produzir a partir da construção do storytelling. A reunião tanto do storytelling design quanto do storytelling experience vai nos oferecer aquilo que chamamos de habitat narrativo. O habitat narrativo é justamente esse âmbito em que nós conseguimos associar a estrutura, o design narrativo com a experiência a partir da narração. E será a união bem adequada desses dois âmbitos do story doing com o storytelling, que configuram o habitat narrativo, será a junção adequada desses dois elementos que propiciará a passagem do leitor para o fã. Então nós vamos perceber que essa passagem ela tem vários elementos. Por exemplo, vai buscar uma identificação do leitor com a mensagem que o storyteller, o escritor da história do conto, pretende transmitir. Além da identificação, existe a projeção, quando o leitor ele vai se reconhecer, não apenas se identificar, mas ele vai colocar os seus dramas, também as suas situações existenciais, dentro do conto. Ele se vê, não apenas no personagem, mas ele se vê como o personagem. Depois disso, há o ressoar, quer dizer, não mais apenas na história existe ali uma projeção, mas essa história volta para o próprio interior do leitor, story listener, né, aquele que ouve ou lê a história, e ele começa a elaborar na sua própria história os dramas que o escritor, storyteller, procurou desenvolver. Esse ressoar, trazer para si os dramas vivenciados pelo personagem, com o qual ele se identificou e no qual ele se projetou, leva justamente a essa imaginação. Uma imaginação jamais vivenciada. Quer dizer, a pessoa vai começar a viver a narrativa de tal modo que possa depois difundir, disseminar a mensagem, as ideias principais que apreendeu nessa narrativa, difundir entre as pessoas com as quais convive. Será isso que tornará o leitor um fã. Então, no story design, quando o storyteller está montando a sua história, ele vai primeiro escutar o público, como nós falamos, conhecer o público-alvo. A partir do conhecimento desse público-alvo, vai haver essa identificação, saber quem é a pessoa que será atraída pelo público. Então, verificar quem é o público-alvo para provocar uma identificação entre o público-alvo e o personagem. A projeção, essa definição das linhas narrativas, como dissemos, coerentes com o público-alvo, de tal forma que ele consiga se enxergar no personagem que está desenvolvendo, elaborando a história. Depois, a outra fase, o ressoar, construir os hiperconteúdos narrativos, de tal forma que a pessoa consiga sim perceber-se envolvida por toda a narrativa. E a imaginação, a difusão junto com o ressoar, constitui essa experiência do conto ou da narrativa, que vai fazer com que o que foi projetado antes seja vivenciado, seja apropriado e vivenciado por quem lê ou por quem ouve a história. Então, antes, conhecer quem é o público-alvo, aproximar-se de sua vida, de seus dramas, e a partir daí conduzir esse público-alvo, essa pessoa, essa persona diante da qual nos colocamos, conduzi-la para vivenciar toda a narrativa, todo o conto que foi construído com um propósito. Podemos falar então de 5 S's do chamado storytelling. Então, o storytelling, com seus 5 S's, seriam justamente estes. Primeiro, o S de store. O store, que é justamente o conto. Então, qual é o conto? É o quê?
se nós pensássemos no método 5W2H, não é? Story é o próprio o quê? O que nós queremos apresentar? É a história. É esse conto. Então, qual seria o conto que nós iríamos apresentar? Segundo lugar, nós queremos apresentar um conto, mas para que esse conto seja eficaz, nós, como já falamos, devemos pensar em quem vai ouvir esse conto. Quem é o destinatário desse conto? Então nós temos que pensar no story listener. O story listener é o ouvinte, no caso. Então, para quem estamos escrevendo? A quem estamos endereçando a nossa história? Além de termos a história e o ouvinte, o público-alvo, iremos nos perguntar também a respeito do contexto. Dependendo do contexto, uma história pode ser mais ou menos apelativa. Então nós devemos nos perguntar onde é ambientado o conto, em qual ambiente, em qual cenário esse conto pode envolver mais adequadamente o nosso ouvinte, o nosso leitor. Então nós temos aí o que, para quem e onde. Mas precisamos pensar na viabilização dessa história. O como essa história vai se desenvolver. Então nós falamos do show, mostrar, indicar para as pessoas quais seriam as formas culturalmente apropriadas, adequadas, de se exibir todo o enredo pensado, toda a temática pensada. Então nós falamos aí de pensar nas modalidades pelas quais o conto se envolve e se desenvolve. E por fim nós vamos pensar ainda no storyteller. Quer dizer, qual é o papel daquele que narra, daquele que conta, daquele que é o mensageiro, o portador das histórias. Ele, na verdade, precisa se reconhecer como portador de uma boa nova para que a sua história produza de fato a experiência desejada, o Story Experience. Então, os 5 S's do storytelling são story, story listener, set, show e storyteller. Todos esses S's que estão centrados na própria história, story, eles constituem a story architect. Podemos falar de architecture, né, da própria arquitetura da história. Então, todo conto, toda a narrativa de um conto tem essas 5 constantes. A história, que é envolvida por alguém que ouve, por um ambiente, por um desenrolar, uma dinâmica, um como, e por um narrador, que pode apelar para, digamos assim, o seu carisma, de modo a contribuir ainda mais para a história que está sendo contada. Vamos verificar então um exemplo em que esses 5 S's concorrem entre si para uma melhor eficácia da história. Saluto tutti voi, famiglie. Saúdo a todos vocês, famílias, associações e grupos que vieram a Roma, da Itália e de tantas partes do mundo. Espanha, França, Finlândia, Países Baixos. Em particular, saúdo os peregrinos provenientes de Vercelli, Salerno,
Lizzanello, il Motoclub Lucania di Potenza, o Motoclube Lucania de Potenza i ragazzi di Monte Cassino e di Caserta. e os jovens de Monte Cassino e de Caserta. Oggi la comunità eritrea a Roma Hoje a comunidade eritreia em Roma di San Michele. celebra a festa de São Miguel. Salutiamo di cuore. Saudamos eles de coração. Oggi ricorre la giornata delle vittime Hoje della recorre o strada. dia das vítimas da estrada. Assicuro la mia preghiera Seguro a minha e oração incoraggio a proseguire e encorajo a prosseguirem no empenho da prevenção, perché la prudenza e il rispetto delle norme porque a prudência e o respeito das normas são a primeira forma de tutela de si mesmo e dos outros. Anche vorrei adesso a tutti voi Eu gostaria agora a todos vocês consigliarvi una medicina. Ma aconselhar-vos, qualcuno pensa che un il Papa remédio. fa il farmacista adesso. mas alguns podem pensar, mas o Papa faz o farmacêutico agora. È una medicina speciale É um remédio especial per concretizzare i frutti dell'anno della para fede concretizar os frutos do ano da che fé volge al termine. que chega ao seu final. Ma è una medicina di 59 granelli intracordiali. Trata-se de um remédio espiritual de 59 grãozinhos. Una medicina spirituale Trata-se de um remédio espiritual chamado Misericordina. di 59 Uma pequena caixinha granelli intracordiali. com 59 grãozinhos ligados entre si. Scatoletta è contenuta la medicina. Nessa caixinha está e alcuni contido volontari la o remédio e distribuiranno a alguns voi voluntários vão distribuir a mentre vocês lasciate la enquanto vocês deixam a praça. piazza. Prendetela. Peguem. C'è una corona del rosario Dentro da caixinha tem um con la terço quale si può pregare anche la coronina della com o misericordia. qual se pode rezar também o terço da Aiuto misericórdia. spirituale per la nostra Uma ajuda anima, espiritual para a e nossa per alma diffondere ovunque e para l'amore divulgar em todo lugar o amor, e la o fraternità. perdão e a fraternidade. Non dimenticatevi di prendere. Não esqueçam de pegar, porque faz bem, hein? Cuore, all'anima e a tutta la vita. Faz bem ao coração, à alma e a toda a vida. A tutti voi un cordiale augurio di buona domenica. A todos vocês, uma cordial Arrivederci e saudação buon pranzo. de bom domingo, arrivederci e um bom almoço. Vemos aí então, como uma personagem carismática, uma aplicação dos 5 S's do storytelling. Nós podemos até chamá-lo de os 5 S da misericordina. Fazendo-se passar como um medicamento, como se fosse um remédio, Papa Francisco apresenta ali, na verdade, uma prática de piedade, uma prática de oração bastante comum entre os cristãos católicos. E aí nós vamos então destrinchar os 5 S's da misericordina. Quem é o arquiteto da história? Quem? No caso, a organização do Vaticano e a equipe de comunicação responsável. Eles que pensaram nessa estratégia de passar uma mensagem. Como que nós podemos passar a mensagem? Esse grupo foi lá e pensou. Quem? Foram eles. Depois, quem é o ouvinte da história? Então, o ouvinte da história, no caso, story listener, são os fiéis em um momento particular, uma missa dominical. Depois, vemos lá o tema, não é? Qual é a história? É justamente o rosário contado como se fosse um remédio, um objeto devocional
que é representado de uma maneira completamente diferente. Não naquele discurso religioso, mas um discurso que se assemelha mais a um discurso da área da saúde. O conjunto, o cenário, é justamente a praça lá do Vaticano, a Praça de São Pedro, com as complexidades todas, as referências sagradas, místicas daquele ambiente. Qual é a performance? A performance foi justamente ali, o discurso do Papa, que antes de distribuir esse rosário, ele discursa falando da misericordina, como se fosse um remédio. Isso seria, no caso, o remédio da misericórdia necessário, misericórdia necessária nos tempos de hoje. E por fim, em relação ao contador de histórias, o portador da história é ninguém menos que o próprio Papa Francisco, que é um grande comunicador. Então, esses elementos todos estão presentes, como nós vimos antes. Esses elementos eles estão presentes, indicando aí quais são os 5 S's da misericórdia. E esses 5 S's da misericordina, eles, lógico, vão se reportar aos 5 S's do storytelling. A história, story, story listener, set, contexto, show, a forma de exibição cultural, e o storyteller, que é justamente o narrador dessa história toda que está por ser apresentada. Mas algo que deve ser entendido é que toda essa dinâmica ela pode seguir um roteiro, um script, ou, como nós falamos, um modelo de canvas. Esse modelo de canvas, que é muito utilizado até mesmo no meio comercial, ele tenta mostrar para nós como que o storytelling pode ser desenvolvido. Nós vamos perceber aqui até mesmo a ambiência narrativa, o habitat narrativo, com as ações que dizem respeito ao storytelling design. Nós vamos encontrar aqui do lado esquerdo, storytelling design, e do lado direito, nós vamos encontrar aqui o storytelling experience, formando o todo do storytelling em seu processo de habitat narrativo. Então, no storytelling design, nós vamos ter os elementos essenciais aqui, o set, os 5 S's, o projeto, o que, para quem, o público, o porquê, quais emoções devemos ou queremos trabalhar, qual a mensagem que queremos transmitir, quem são os autores e o tempo em que isso se desenvolve. Então, no Storytelling Design, nós temos o projeto. É a história que cada um de nós quer contar. O público, para quem nós vamos contar a história. Depois, a razão, o porquê nós decidimos contar essa história. As emoções, que coisas nós queremos fazer as pessoas sentirem, o público-alvo sentir, autores, quem somos nós e quem nos desejamos transformar, em quem nos desejamos transformar. As mensagens, qual é o grande anúncio que devemos ou que queremos passar. Já enquanto ao Storytelling Experience, nós vamos falar do tema, o que é que nós estamos dizendo para a pessoa vivenciar, os arquétipos mediante os quais nós vamos representar a nós mesmos e para os outros, como queremos ser percebidos, as tensões, podemos falar também da nossa própria história, ou colocar a história das coisas que sofremos, que as pessoas podem ter sofrido, o que nós queremos resolver, e assim por diante. E a linguagem, como nós vamos representar visivelmente a nossa mensagem, tanto em termos de texto ou visualmente. E vamos precisar de meios, os instrumentos mediante os quais nós vamos representar visualmente essa mensagem.
E aí estão os vários canais que nós podemos utilizar. Cartas ou panfletos, a web, TV, rádio, mídias sociais e assim por diante. Pensar também no tom de voz, como nós vamos apresentar essa história, qual a moral. No fim nós vamos falar um pouco sobre isso, até um termo que se usa, que é o termo star. Esse termo star, ele significa, em inglês, something they always remember. Alguma coisa que as pessoas irão se lembrar para sempre. Então é interessante pensar nisso. Ao concluir a história, a moral da história é alguma coisa que nós queremos que eles, os ouvintes, o público-alvo, se recorde para sempre. Então, ao término do storytelling, deixar as estrelas aflorarem. E por fim, pensarmos nos recursos. Quais os meios de que nós dispomos para podermos implementar, desenvolver a nossa história. Mostrando rapidamente então esse esquema, bastante genérico, nós queremos propor a você uma tarefa. Preencher ou começar a preencher o seu Canvas Storytelling. Relembre, reveja, quantas vezes for necessário rever, né, essa nossa breve apresentação. Observe cada um dos aspectos que compõem os 5 S's do Storytelling, que compõem o processo do próprio desenvolvimento do Storytelling. O nosso PPSR, que é o nosso esquema de desenvolvimento. E depois vamos verificar, dentro do Canvas Storytelling, como nós podemos implementar essa nossa história. Então o desafio está lançado. Comece a pensar agora uma história que você pretende desenvolver e pense esses elementos todos. Quem é o público-alvo? Que história eu vou contar? Com qual objetivo? Com qual propósito? E a partir do momento que nós desenvolvemos essa história, nós vamos aprofundá-la nos encontros que virão a seguir, discutindo mais as questões psicológicas envolvidas, as questões emocionais envolvidas, os estilos de narrativa. Nós vamos perceber que a história que foi pensada bastante reduzidamente, bastante restritamente nesse primeiro momento, essa história poderá ser bastante desenvolvida, incrementada até o nosso último encontro. Essa, então, é a nossa proposta. Desenvolver uma história, desenvolver o nosso story doing, de tal maneira que a gente possa, com o nosso vagar, com a nossa experiência gradual, conquistar, sim, uma capacidade de construir, de elaborar histórias que sejam, de fato, cativantes. Eu aguardo por vocês no nosso próximo encontro da nossa oficina de Storytelling, criando histórias e reinventando a vida a partir da escrita. Até o próximo encontro.